fisioterapia e terapias sistêmicas, homeopatia também. E tudo isso soma-se à terapia sistêmica de constelação familiar. O meu consultório fica em Tijucas do Sul, Paraná, gente. E eu atendo também via chamada de vídeo para tratamentos naturopatas e também a constelação sistêmica com bonequinhos, tá? Então, eu sou formada na Espanha, na Universidade de São Marcos de Navarra, e eu tenho inúmeros cursos aqui no Brasil para me capacitar a atender pacientes oncológicos em tratamento naturopata, ok? Então vamos compartilhando aí, já tem 4 pessoas e eu não gosto muito dessa coisa de ficar parado esperando para daí compartilhar, porque fica aquele silêncio mortal, né? Então vai compartilhando aí, eu só vou dar uma compartilhadinha que eu prometi que ia compartilhar para um povo, para os meus alunos, tá? Então, eu vou compartilhar para eles e na minha página. Gi, compartilha para nós, boa noite. Quer ver eu falar agora aqui? Vai aparecer eu falando. Eu disse. Vou ter que dar Ctrl V, não tá dando pra colar aqui, mas vou ter que levantar aqui para poder alcançar. Tem certas coisas que não adianta, a gente não nasceu para aquilo, né? Por exemplo, para eu dominar a tecnologia. Como que uma pessoa que trabalha pela internet não consegue dominar uma coisa? Agora deu certo. Uma coisa tão simples. Gente, hoje nós vamos ter uma live lúdica. Eu trouxe um monte de brinquedinho aqui. Eu estou começando trabalhos com crianças, fazendo um atendimento com crianças. E eu cheguei à seguinte conclusão: que o adulto entende é que ele vem pra gente, né? Ele consegue prestar atenção na gente e entende o que a gente está falando de uma forma muito mais prática quando é feito de uma forma lúdica. Legal, né? Então, vamos lá. Deixa eu sair daqui. Deixa eu arrumar um pouquinho aqui. Isto. Gente, então vamos começar assim. Primeiro eu quero falar um pouquinho assim de alguns dados, tal, porque eu gosto sempre de começar a live dessa forma, né? Então, a previsão de diagnóstico de câncer de próstata para o ano de 2021 foi 1 em cada 9 brasileiros. Olha esse absurdo. Morreu de Covid 1 entre cada 9 brasileiros. Então, o diagnóstico, a probabilidade de nós fecharmos o ano com esse número é essa, tá? Então, para você terem uma noção assim mais ou menos de números, assim, ó, 14.890 casos em São Paulo. Rio de Janeiro, 6.950 casos. Minas Gerais, 6.730. Rio Grande do Sul, 6.210.
Gente, esses números são absurdos. Eu vi esses números e fui conferir para ver se realmente tinha uma fonte confiável, e sim, tem. É confiabilíssimo, porque é do Instituto de Oncologia. Então, o caso é grave. E assim, ainda além do que, eles falam desses estados, né? Desses 4 estados. Imagina o Brasil inteiro. Veja que tem alguns estados que vão ter um diagnóstico menor, porque os homens não irão fazer o exame, que é o caso do Nordeste, que eles têm outra preocupação maior, né, devido a maioria da população ser bem pobre, do que ir fazer um exame para diagnosticar o câncer de próstata. Então, quando chega ao diagnóstico, já é porque está bem comprometido. Oi, Edna Salles. Oi, Vivian. Vamos compartilhando aí, gente. Então, eu não consigo ver nesses dados nada que ligue uma região a outra. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, são culturas diferentes, são hábitos alimentares diferentes, são situações diferentes. Por que esses estados estão com um diagnóstico mais alto? Eu acredito porque os homens vão mais fazer o exame do que em outros estados, né? Então, aqui no Paraná, o homem, por exemplo, ele é muito metidão, assim, não quer ir fazer o exame, acredita muito que é muito forte por causa da descendência europeia. Então, eu acredito que todas essas coisas, como eu falei do Nordeste, acabam atrapalhando o diagnóstico. Então, isso é bem preocupante e apavorante, esses números que foi apresentado pelo INCA, tá? Oi, Kari! Então, vamos lá, vamos entender como é a próstata para nós vermos como que emocionalmente o homem pode ser afetado durante toda a sua vida para desenvolver um câncer de próstata, tá? Então, primeiro, a próstata, entende bem o que é a próstata, que ela serve, onde ela está, porque vai fazer muito sentido quando você ligar isso com as dinâmicas que você tem na tua vida, tá? Então, a próstata, ela é situada na região pélvica, né? Ela circunda, então ela fica embaixo da bexiga, na parte inicial da uretra. Ela é feita de um tecido glandular e muscular, então ela parece uma gota invertida, na verdade, não, assim, né? Como se fosse uma gota, e ela tá ali encostadinha na bexiga, tá? Então, isso já é importante. A localização e o formato dela já é importante para que o homem emocionalmente responda somatizando um câncer de próstata nas situações que ele vive, tá? Qual que é a principal função da próstata? É produzir uma substância que vai ser misturada no esperma, lá na uretra, no momento da ejaculação. E esse líquido, ele serve para quê? Ele ativa os espermatozoides, dando a consistência, a viscosidade ao sêmen. Então, na hora que o homem ejacula, a próstata tem que produzir naquele exato momento um líquido para levar o sêmen com os espermatozoides. A próstata, ela também desempenha um papel importante no mecanismo que regula o fluxo urinário, por causa da localização dela, que é ali no colo da bexiga, vamos dizer assim. Não seria o colo, mas é ali embaixo da bexiga, tá? Entende? Então, olha só, a próstata produz esse líquido, que é um líquido alcalino, e ele tem entre 10 a 30% da formação do sêmen. Então, quando o homem ejacula, ali a ejaculação, o sêmen, ele tem 10 a 30% desse líquido que saiu da próstata e foi produzida naquele momento, tá? Então, olha como a próstata tem que ser o cara, né? Então, e é nesse líquido, presta atenção nisso. Oi, Cláudia. Presta atenção bem nisso. É nesse líquido que está a força vital da vida. E eu vou explicar para vocês como assim, tá?
Então, sem esse líquido, espermatozoide, sêmen, não vai em lugar nenhum. O sêmen, como o espermatozoide, ele não tem força para sair do pênis se ele não tiver esse líquido que é produzido pela próstata, tá? Então, a secreção prostática, ela tem uma função de mandar, ela como se ela fosse assim, a gasolina, o combustível do sêmen, tá? E ela tem também a função de proteger, pensa, proteger e nutrir, não seria produzir, tá? Ela vai nutrir porque ela vai recolher do meio os nutrientes para os espermatozoides, os minerais e as enzimas que sustentam a vida do espermatozoide até que ele encontre o óvulo. E aí, né, ele vai seguir a vida, tá? Oi, Vilmar, seja bem-vindo aí, ó. O povo chegando, meus alunos chegando. Guarda isso aí na tua cachola que eu vou voltar nisso daqui a pouco, na parte de nutrição, tá? Que o líquido prostático nutre, protege e leva os espermatozoides para que a vida aconteça lá junto com o óvulo, tá? Então, o tamanho normal de uma próstata de um adulto jovem e que esteja tudo bem com ele, né? É aproximadamente 3 a 4 centímetros, né? Então seria assim mais ou menos, desse tamanho. E ela pesa aproximadamente 30 gramas, de 20 a 30 gramas. Mas lembra que eu falei na live passada que isso é relativo? Porque tem homens que têm a orelha maior, o nariz maior, o pênis maior, o pé maior. E também o indivíduo pode já ter a próstata maior de genética, de congênita, durante o desenvolvimento da vida. Então, o correto é fazer o exame para saber o peso, o tamanho da próstata lá pelos 45 anos mais ou menos, porque aí você vai ter uma noção da saúde da tua próstata quando você tiver 70, porque você vai saber quanto que ela aumentou, entendeu? Porque só dá para comparar a tua próstata com a tua próstata, porque só dá para comparar o teu nariz com o teu nariz, só dá para comparar a tua orelha com a tua orelha, entendeu? Então, durante a vida, a próstata vai aumentando, isso daí é normal, nariz, orelha e próstata aumentam, tá? Então agora que você entendeu quem é a próstata, nós vamos analisar o que ela significa dentro da psicossomática. O que é psicossomática? Todas as nossas doenças nascem na nossa cabeça de acordo com o que nós vivemos. E o corpo manda, a mente manda para o corpo para que nós adoeçamos e assim resolvamos um mal maior, que é o mal da nossa cabeça, da nossa cachola, da nossa mente, tá? Então, ficar doente, por incrível que pareça, é saudável, tá? Porque quando a gente manda para o nosso corpo físico alguma coisa que a gente está sofrendo, é para ser resolvido, tá? E às vezes é um acúmulo de uma vida inteira que vai se manifestar aí quando a pessoa tem 60, 70 anos. Por quê? Vamos entrar aqui no carrinho, tá? Então, aqui é a pessoa, aqui é a mente da pessoa. Então, durante a vida, o que vai acontecendo? Aconteceu um trauma, uma dinâmica, um fato, outro. Beleza, tá leve esse caminhãozinho, vai aonde eu quiser. Mais um fato, mais um problema, mais uma dinâmica. Todos os acontecimentos da vida. E aí, a gente acaba carregando outras pessoas. A família, os filhos, o chefe pé no saco, os alunos,
Opa, até derrubei os alunos aqui, não sei porquê. Os alunos. E assim a gente vai montando todo o nosso sistema de crença, todo o nosso sistema familiar. Não só a família de origem, pai, mãe, vô, avô, bisavó, bisavô, a família que nós montamos, né? O nosso cônjuge, nossos filhos, mas aquela família universal também. Tudo que a gente vai vivendo na vida, no emprego, na escola, vai montando o nosso sistema de crença e vai entrando no nosso caminhãozinho na nossa vida. Então, às vezes fala assim, poxa, eu tô agora aqui com 62 anos e era a hora de eu estar bem, porque eu já passei tanta coisa na minha vida, mas agora eu tô bem, eu me aposentei, meus filhos estão criados, meus netinhos são saudáveis, eu tenho, até que eu tô saudável, eu não tenho nada, não tenho diabetes, não tenho hipertensão, tá tudo bem comigo. E aí, de repente, câncer de próstata. Por quê? Foi um acúmulo na vida inteira de algo que a gente já vai analisar, que foi somando, e de repente esse caminhãozinho ficou sobrecarregado e aí não conseguiu mais fazer a função de transporte de tudo isso, tá? Então, é por isso que às vezes quando tá tudo bem, aí acaba a pessoa ficando doente, acaba o homem aparecendo com câncer de próstata, tá? Então, vamos lembrar lá. Então, a próstata, ela produz uma substância que é misturada no esperma, na uretra, no momento da ejaculação. E esse líquido ativa os espermatozoides, dando consistência, viscosidade ao sêmen. Esse líquido nutre e protege os espermatozoides para que a vida aconteça. Então, esse foi um resuminho básico do que a gente falou até agora, tá? Se o sêmen leva o espermatozoide, a parte que o homem colabora na procriação, na criação, na existência da vida, no prosseguimento dele enquanto humanidade, está onde? Na próstata. É a próstata que produz o impulso para que a vida aconteça. Então, o sêmen é o carro que leva a sementinha e esse líquido que a próstata produz, o líquido prostático, é o combustível, a força do homem, a força do masculino. Então, a próstata representa a força vital, tá? A força de fazer a coisa acontecer, a função masculina, tá? Então, não acontece a vida sem o espermatozoide e o sêmen não vai a lugar nenhum sem a próstata, não é mesmo? Então, a continuidade do ser não acontece sem a próstata, tá? Agora vamos sair do físico, do orgânico e vamos para a mente, tá? A mente faz a somatização para que o corpo não entre em colapso. Não, falei errado. A mente faz a somatização para que ela mesma não entre em colapso. Então, ela manda a doença para o corpo para que seja resolvido algo da mente, tá? Para que a mente não entre em colapso, tá? Isso que dá, a gente vai pensando muito rápido assim, sabe? E aí a gente acaba passando o carro na frente dos bois, tá? Então, todos os males orgânicos precisam serem tratados não como a doença primária, mas como o sintoma de alguma dinâmica das nossas vidas, entendeu? Então, a próstata se refere à força vital. O que é força vital? Força de fazer a vida acontecer, tá? Então, como o homem tem levado as suas opiniões, seu modo de ser, suas atitudes, sua herança de caráter e personalidade ao mundo. Ele sente que fez o papel que levou a vida para os seus descendentes, para o seu universo, para o seu mundo, para o seu meio, de uma forma satisfatória.
Ele vê na sua descendência, nos filhos e nos netos, que os espermatozoides que formaram aquelas pessoas são as pessoas que ele idealizou? Ele gosta disso que ele fez? E o trabalho? E a empresa? E os negócios? Isso também é emocionalmente levar à existência. É o sêmen, é o espermatozoide, é o líquido prostático da vida, do fazer acontecer, tá? Então, a existência do líquido prostático representa tudo que o homem levou para o seu sistema. Não é para levar? Então, a função masculina do homem sempre é levar. Olha só, a próstata, ela produz esse líquido no momento da ejaculação, tá? Então, veja que interessante, porque é uma coisa impossível. O homem não é muito impossível, ele não tem que ir lá fazer o negócio acontecer. Ah, Jô, mas eu sou mulher e eu faço as coisas acontecerem. Tá, aqui, presta bem atenção nisso, gente. Se você não tem um homem que você está prejudicando por ser dominadora, tudo bem. Tem mulher que não tem uma figura masculina, tem que fazer a função masculina. Mas vai dar problema, tá? Vai dar problema para você, de qualquer forma. Mas se o homem que convive com uma mulher não consegue cumprir a função de levar para a vida, de prover, de proteger, ele vai ser sim um homem mal resolvido quanto a essa função, tá? Então, é uma coisa assim que cada um no seu quadrado, né? Então, a gente oscila. Tem hora que a mulher é muito macho. E tem hora que a gente tem que entrar na função do feminino para deixar o homem da gente se sobressair na sua função masculina. Ou seja, fazer a vida acontecer, prover e proteger, tá? Jô, mas e daí? E os casais gays? Como é que fica? Não fica aí um desequilíbrio? Às vezes fica, tá, gente? Mas eles podem ter a força masculina em um e a força feminina no outro, tá? Com oscilações, como todo casal tem, oscilações saudáveis durante a dinâmica de vida deles, tá? Para uma boa sexualidade, isso não pode acontecer dos dois terem a mesma função, isso dentro da sexualidade, tá? A mesma função. Porque se um não for yang e outro yang, se não tiver uma força feminina e uma força negativa, uma força masculina, se não for um positivo e um negativo, não dá, gente. Você consegue colocar numa tomada, né? Se tiver só os dois machos, não dá. Então, mesmo no casal gay, eles têm que ter essa sexualidade equilibrada do feminino e do masculino, tá? Ai, Jô, você tá sendo preconceituosa. Gente, eu sinto muito, é assim que acontece a coisa, não tô sendo preconceituosa, é assim. Dois machos não dá certo, duas fêmeas não dá certo. Um tem que ter a função masculina e outro a função feminina durante o relacionamento. Lá fora, tá? No trabalho, na família de origem, no clube, os dois podem ter a função masculina sem problema nenhum. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, tá? Um professor gay, tá? Suponhamos que na relação ele seja força feminina. Então, na sala de aula, ele faz uma função de quê? De mandar para a vida, de ensinar, ensinar os alunos a serem independentes, os alunos aceitarem repreensão, enfim, os professores, os bons, né? Tanto homem quanto mulher, ele faz a função masculina, a função de pai, que a função masculina é essa, né? Mandar para a vida, prover, no caso prover o conteúdo, no caso do professor, ensinar que a vida não é linda e cor-de-rosa, tá? Tudo isso é função de pai, tá? Se o professor fizer a função
De mãe, dentro da sala de aula, o aluno não cresce, tá? E tem mais, você que é professora aí, tá escutando, tá assistindo, tanto homem quanto mulher, se você fizer função de mãe com teus alunos, abraço pro gaiteiro, tá? Eles não vão gostar de você, eles vão identificar você com todos os defeitos da mãe, porque daí ele só consegue, para não acusar a mãe, vem em você os defeitos, tá? E não vai te respeitar, não vai nada, vai achar que você tem que dar o mamar prontinho para eles deglutir, tá? Porque da mãe, da função feminina, a gente sempre espera que venha tudo ali na nossa mão, tá? Então, que receba o mamar, a comidinha, quando a gente está lá no berço da vida, que a mãe vá lá e resolva o nosso problema. Então, o professor que faz papel de mãe, função de mãe e não a função de pai, que faz a função feminina e não a função masculina, está fadado ao fracasso. É aquele professor que apanha do aluno, que o aluno denuncia ele, que os pais daí, né, vêm reclamar dele. Então, é uma dinâmica assim muito perigosa. É a mesma coisa o terapeuta, o psicanalista. Se ele faz papel de mamãe, ele tá ferrado. Oi, Luciane, compartilha aí pra nós. Oi, Edna. Tá, então, Vilmar, você compartilhou já? Senão depois eu pego no seu pé, hein? Tá, então, por incrível que pareça, olha só, sabe qual a profissão que eu recebo aqui, tá? Não tô falando de pesquisa nem nada. Qual é a profissão que tem mais câncer de próstata? Professor, tá? E qual que é a explicação? Por que eu usei o professor como, com tanta propriedade? Porque eu tenho, né, acompanhado alguns professores aí. Então, os alunos são a representação da continuidade intelectual do mestre. Então, eles são o esperma que levará a vida intelectual à humanidade. O espermatozoide é o conhecimento, o aluno é o esperma. E o professor é o líquido espermático, é o líquido prostático. Gente, que louco fazer uma comparação dessa, Jô do céu, não vou mais te seguir porque meu pastor vai brigar comigo. Então, mas gente, tá? Vocês estão conseguindo entender dentro da sistêmica, dentro da psicossomática, dentro da psicanálise, como que funciona, né? A parte de execução da força vital do homem. Então, é interessante, tá? Então, tá. Deixa eu ver aqui. Tá. A secreção prostática ainda tem também, lembrando, a função de proteger e nutrir os espermatozoides. Tá? Então, nela, no líquido prostático, tem sais minerais e enzimas, não é mesmo? Ah, então é a próstata que nutre, Ju? Não. Porque senão seria a função feminina. O que a próstata faz? A próstata recolhe do meio as enzimas e os minerais. E leva. Ela pega do meio e leva. Trabalho de provedor. Ela não prepara o papazinho dos espermatozoides. Ela não prepara o mamazinho dos espermatozoides. Ela apenas provê. Leva para a vida. Provê a nutrição, a vida e protege. Gente, é assim, ó. Quando vocês estão dormindo lá, a família inteira, e escutam um barulho lá fora, qual que é o correto? Quem deve ir ver o que está acontecendo? O homem. É a função masculina. Ah, não, Ju, mas meu marido dorme que nem uma pedra. Ou eu não vou deixar ele lá, porque senão hoje a pessoa se mata ainda. Então, eu que vou. Você está fazendo a função masculina. E você está prejudicando teu homem. E você, homem, paga a mão de ser banana. E faz a tua função. Porque senão, lá na frente, você vai responder por isso. Tá? Então, assim, ó, muitas mulheres... Hoje a live tá fugindo, assim, um pouco do assunto, né? Muitas mulheres reclamam que o marido é um banana, que o marido não faz nada
E aí, quando a gente vai fazer, eu trabalho com alguns casais aqui, quando a gente vai fazer uma dinâmica de constelação familiar, a gente vê o quê? Que essa mulher, ela tomou todas as funções do cara. Então, lá desde o começo do casamento, ela foi pegando a função masculina dele. E ela foi colocando ele na condição ou da função feminina, ou pior, do filho. E aí, esse homem, ele vai se encolhendo. Por quê? Um dia, uma mulher mandou nele. Então, é muito fácil para o homem voltar a esse princípio. Então, se ele teve um trauma, né? Se ele teve a micelização dele, não vou falar trauma, a micelização dele, na fase de ventre, ele estava ligado a quê? Uma mãe. Se ele teve a micelização dele na fase oral, ele estava muito mais ligado a uma mãe. Se ele teve a micelização dele na fase anal, quem ajudou o desfraude dele, né? A mãe. Quem protegeu ele do ridículo quando ele fez cocô na calça lá na creche e não tinha uma roupa para pôr nele, porque ele já tinha feito cocô 3 vezes. Foi a mãe que foi buscar ele para salvar ele dessa. Então, a mãe sempre esteve ali, né? Na proteção, no controle da primeira infância. Então, para o homem se encolher e deixar que a mulher dele, né, tome conta dele novamente, é assim, ó. E aí, isso é saudável? Isso é uma dinâmica boa? Isso faz bem para a mulher? No começo, gente, é legal. Porque no começo, a mulher se sente a mais, ela que manda na casa, né? Tem até uns vídeos, umas brincadeiras de que fala assim, o papai manda, mas a mamãe manda no papai, né? Então, isso não é saudável. Você tomou, você mulher, né? Eu tô falando mulher porque a gente é que tem que não fazer o papel, tá? Então, que de repente, se aí o Vilmar, né, vamos supor, se o Vilmar desempenha esse papel, deixa, né, a função masculina dele e pega a função feminina, ou seja, ele se encolhe, que não é o caso, né, o Vilmar é batalhador, mas ele se encolhe e deixa a mulher tomar parte, tá? Então, ele tem que reagir. Só que se ele fizer isso, né? Quando eles fazem isso, a mulher se assusta. Poxa, tá pensando o quê? Tá se achando machão agora? Né? A mulher vai reagir. Então, isso é de uma forma mais tranquila, colocado dentro do relacionamento, quando parte da mulher. Gente, é fácil? Não, não é. Se você já deixou a coisa desgringolar, né? Você já está numa dinâmica não saudável dentro do teu relacionamento, de qual é você que manda, você é que provê, você é que protege, você, né, está fazendo a função masculina, é muito difícil você deixar. Por quê? O teu ego, né, vou dizer assim, vai ser difícil para você administrar isso, e o cara, ele não vai entender nada. E aí, tá, agora você quer que ele vá pagar a luz. Você não vai mais pagar a luz. Então, o que você fazia antes? Você trabalhava o dia inteiro, na hora do teu almoço, que era o mesmo tanto de hora de almoço que ele tinha, você ia pagar a luz na lotérica, não sei lá na onde. E aí, você não vai mais fazer isso, porque isso aí é parte dele, né? É uma função masculina, prover, função masculina. Aí, você não vai mais. E a luz é cortada. E aí, você faz o quê? Deixa eu cortar. Cortou? Você fala, cortou a luz, agora você tem que tomar uma providência, vai lá e ainda paga a taxa ainda lá de religação clandestina, porque você vai lá ligar o registro e foda-se. Entendeu? Então, não é fácil. O cara nunca foi no jogo de futebol do filho. Isso é função de empurrar para a vida. Isso é função masculina, função de pai. Mas ele nunca foi, você que vai. Aí pronto, você não vai, você fala para ele, quem vai no futebol agora com o Júnior é você, não sou mais eu. Mas como assim? Eu não posso, porque
Problema seu. Ai, cara, e ele não foi, a criança ficou lá vestida de timezinho de futebol, esperando o camarada e ele esqueceu. Faz parte, até se reensinar, vai dar um monte de merda. Mas, futuramente, você quer o bom para agora ou você quer o bom para a vida? Você quer o confortável nesse exato instante ou você quer que a tua vida desenrole de uma forma saudável e que você não adoeça? Entendeu? E isso vale para os dois lados, tá? Então, a parte de função durante toda a vida vai determinar se o homem tenha ou não propensão a desenvolver o câncer de próstata, tá? Então, o que ele levou para a vida é satisfatório? Ele está satisfeito com aquilo ou não, tá? Então, isso aí é muito... Oi, Isa, quanto tempo, hein, Isa? Desde a semana passada que você não fala comigo, mulher. Tá, então, é muito complicado para o homem que ele reconheça que existe um outro jeito de atuar, da qual ele não está fazendo nesse exato momento, tá? Oi, Luciane. Acho que eu não falei oi para Luciane nem para Edna. Então, tem as verdades absolutas. E aí, para o homem, fica muito difícil isso. E aí, o que acontece? Se você trabalha só numa polaridade, você é sempre uma coisa, sempre uma coisa, sempre uma coisa, e nunca consegue mudar, aí você não consegue resolver-se. Você não consegue administrar os teus sentimentos, tá? Então, a maioria dos homens, mesmo quando não alcançam um bom resultado com as suas ações, continua agindo do mesmo jeito, tá? Persiste naquele procedimento, resiste em adotar outro comportamento. Então, é bem complicado para o homem ele mudar, ele fazer mudanças. Tanto que assim, por exemplo, quando o homem fica doente, para ele reconhecer que ele está doente é um longo caminho. Porque ele era uma pessoa saudável até 3 meses atrás. E agora muda tudo na vida dele. Então, a mulher ela tem mais jogo de cintura, o feminino tem mais adaptação, porque a gente passa por muitos ciclos, por muitas adaptações durante a vida, né? Assim, ó, o menino, ele na adolescência, ele vai desenvolvendo aos poucos, né? A mulher não, a mulher tem a menarca, que é uma bomba no ciclo de vida, que comecei a menstruar, pronto, sou uma moça, né? Aí depois, eu estou aqui sozinha, de repente, tem uma vida dentro de mim e eu começo a mudar, modificar, e eu entro numa metamorfose orgânica para poder gerar um filho. Daí, filho nasce, é outra pessoa, revolução de hormônio e tal. Então, menopausa. Então, toda a mulher, ela tem que ter mais joguinho de cintura, porque a vida dela muda muito e muito de repente. E para o homem isso é mais tranquilo. Então, quando ele passa por um fato, né, uma dinâmica que muda a vida dele, é uma bomba, é muito difícil, tá? Então, para o homem entender que a mesma pergunta é a mesma resposta, a mesma pergunta é a mesma resposta, é bem complicado, porque o masculino ele quer alcançar os objetivos diferentes agindo da mesma forma, tá? Então, isso daí, quando ele tem que mudar, aí não falando da doença, quando ele tem que mudar, por exemplo, ele tá lá no 38 anos, e ele, vou falar de novo professor, acho que é porque eu atendi um professor hoje, por isso que eu tô lembrando tanto dos professores. E ele é professor, só que não tá dando para ele ali, ele tá com princípio de burnout, que é esgotamento profissional, ele não tá aguentando mais, e ele não quer mais aquilo pra vida dele. E ele vai insistindo, ele vai continuando, para ver se uma hora o negócio melhora. A mulher não, se ela chegar nessa situação, ela muda de profissão, foi o que aconteceu comigo. Muda de profissão e pronto. Entenderam? Porque o homem, ele é mais rigoroso nas suas verdades absolutas, vamos dizer assim, tá? Então,
Isso faz parte, tá? Faz parte, não é assim, nossa, meu Deus, você tem que mudar. Não. Você vai ter que se adaptar. Mas fica difícil você deixar de ser essa pessoa, vamos dizer, com uma determinação rígida. A minha vida é isso e é isso. Eu sou isso e eu não mudo. Né? Isso aí é muito típico de homem. Eu nasci assim, se quiser, me quiser, é assim. Né? Ou a mulher fala assim, ó, cara, você não vai mais beber porque tá fazendo mal pro teu fígado. Ah, eu vou beber. Eu sempre bebi, nunca me fez mal, por que vai fazer mal agora? Entendeu? Isso aí é muito masculino. E é uma peculiaridade do homem, é assim mesmo, tá? Então, só que quando acontece daí toda essa revolução de mudanças na cabeça do homem, eles sentem como se tivessem perdido a identidade. Então, presta bem atenção, perder a identidade, tá? Então, isso traz para o homem, qualquer mudança na vida dele, traz pensamentos angustiantes de depressão, de isolamento, e aí complicou mais ainda, porque para o homem é muito difícil falar assim, eu estou em depressão. Eu vou ao terapeuta. Não, o médico, o terapeuta, o profissional é uma opção assim, poxa, isso é coisa de mulher. E gente, tá? Porque quando você se cuida, quando você vai até o terapeuta, até o médico, sim, você está desempenhando a tua função de mãe para com você mesmo. Você está sendo a sua mãe. Você está te cuidando. Você está te dando medicamentos. Você está te dando suplementos. Você está, entendeu? Fazendo a função de mãe. E qual que é o problema disso, cara? Nada. Tá? Então, em vez de ir pro boteco, vai no terapeuta. Exerce a tua função. Porque o homem, geralmente, quando ele fica deprimido, ele faz o quê? Bebe, enche a cara, começa a fumar. Porque para ele, a função masculina é muito confusa. Como que eu vou reconhecer que eu sou fraco e doente e que agora eu preciso de um terapeuta, eu preciso de um profissional para me ajudar? É complicado isso, sabe, gente? Então, às vezes aí entra, né, a família que vai lá e força a barra, que também daí tem um limite para isso, um limite saudável, tá? Deixa eu ver aqui que eu acho que eu me perdi. Deixa eu ver o que eu não falei para vocês ainda. Porque eu me empolguei e saí bastante do que eu tinha planejado. Ultimamente as lives têm sido assim, né? Eu tenho fugido bastante. Para não ficar em silêncio, eu vou falar sobre polaridade, que eu já falei, né? Então, durante toda a nossa vida, nós temos polaridade. Nós temos a nossa criança e temos o nosso adulto. Então, existe uma oscilação, como se fosse um pêndulo na vida, ou como se fosse, eu já até falei isso numa live, o aparelho que controla os sinais vitais lá no TI. Pi, 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 pi. Polaridade. Se acontecer de não ter essa polaridade na vida, é igualzinho um pêndulo. Se o pêndulo parar, o que é isso? Inércia. Ou lá, a máquina, né, de sinais vitais. Se ela não fizer pi, 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 e fizer pi, significa o quê? Morreu, né? Então, a polaridade durante a vida é muito importante. E essa polaridade para a mulher é muito mais fácil. Então, a mulher, ela consegue oscilar, né? Vou dizer oscilar de uma forma saudável entre o adulto e a criança com mais facilidade.
Salvo aquelas mulheres que ficam lá na criança e ficam fazendo um monte de merda na vida porque não conseguem agir como adulto, tá? Isso acontece também com o homem. Mas o homem, geralmente, ele tem dificuldade para essa polaridade. Acho que eu tenho um pêndulo aqui, deixa eu ver. Tá bem na minha cara. Tá, então assim, ó, um pêndulo, né? Se o pêndulo, eu vou hipnotizar vocês agora. Se o pêndulo, ele vai extremamente para um lado, ele vai extremamente para o outro. Ó, se eu colocar para um lado bem devagarinho, ele vai bem devagarinho para o outro. Agora, se eu colocar uma grande polaridade, ele vai bem fundo, né? Bem forte para o outro lado, entendeu? Então, quanto mais ele pender para um lado, mais ele pende para o outro. Então, quando a gente tem os altos e baixos na vida, a gente consegue ter os altos com a mesma intensidade. E assim, o que eu quero falar de importante com a história da polaridade. Quando o homem consegue mergulhar na sua criança, ele vai conseguir trazer o seu adulto. Mas para o homem é muito complicado entrar na sua criança. Quando o homem consegue entrar na sua criança, quando ele joga futebol, quando ele joga videogame, quando ele faz uma malandragenzinha, assim, sabe, de dar uma olhada pra bunda de alguma mulher discretamente perto da sua esposa, molecagem, ele tá entrando na criança. Mas quando o homem trouxe, como que eu vou dizer assim, precisa entrar na sua criança, lá na sua criança traumatizada, para arrumar alguma coisa, aí ficou bem complicado para o homem, tá? Então, por isso que tratar emocionalmente um homem com câncer de próstata é muito complicado, porque ele não consegue reconhecer, ele não consegue cafunchar e reconhecer que ele, sim, foi uma criança que teve traumas e que ele teve trauma durante a vida e que ele foi carregando todas aquelas pedrinhas que eu coloquei ali, todas as pessoas, todos os problemas, tá? Ele tem que aprender a resgatar a sua criança, viver seus traumas, né? Eu tive um trauma quando era pequeno. Deixa eu ver, meu pai me deu uma surra porque eu perdi o meu patinho amarelo. Não, vou colocar pior o negócio aqui. Meu pai me deu uma surra porque eu tinha pego uma camiseta e colocado na cabeça e eu estava fazendo de conta que era meu cabelo, mas eu não tava nem querendo ser gay, eu tava só porque eu vi um cara que cantava rock com cabelo comprido. E o pai achou que eu tava desmunhecando e me deu uma surra. E ele traumatizou com isso. Só que ele não vai reconhecer que porque ele apanhou, porque ele teve um julgamento do pai, porque não era nada daquilo, ele traumatizou. Por quê? Sou macho, sou forte, engole o choro. Então, quando cresce, continua engolindo o choro, e aí é ruim. As mães que estão aí, essa frase não se usa nunca. Nem você mãe, nem você pai. Engole o choro. Não. Engole você o que você ia falar e não fala engole o choro, tá? Porque se acontece, por exemplo, um acidente na estrada, tá? E a pessoa sai lá, o cara, o marmanjão da academia lá, fortão, musculoso, testosterona lá em cima, desce e olha o carro dele e começa a chorar. Quebrou meu carro, não, eu não tinha seguro. Você vai falar pra ele engolir o choro? Não, você vai pensar, puta que pariu, coitado do cara, ferrou o carro. Aí o teu filho derruba o brinquedo dele no bueiro
ou seja, perdeu para sempre, e você falar para ele, engole o choro. Ele não tinha nem seguro daquele brinquedo, você quer saber, tá? Então, entenderam? Se a gente tratar os filhos como a gente trata os amigos, os filhos vão ficar bem felizes. Calminha. Porque no amigo você não precisa educar, no amigo você não precisa ensinar. O filho você precisa. Então também não é assim. Pai e mãe não é amigucho, não é amigo. Só tem que ter empatia, tem que respeitar. Tem que ver o que está acontecendo. É fácil, Jô? Nossa, isso é legal. Não, cara. Eu sou super sargentona. Eu comentei numa publicação da Gisele outro dia aí, que às vezes eu me sinto até mal, eu me sinto tirana, porque eu faço uma cobrança muito grande em cima da vida acadêmica dos meus filhos. Então, eu sei que não é fácil você ter empatia, você ver a parte do outro, você ver que teu filho está em crise quando ele está em crise. Tá? Mas isso vai fazer uma diferença muito grande lá na frente. Você quer o melhor agora, que ele engula o choro? Ou você quer que ele seja um homem que consegue expressar as suas emoções, que consegue ir resolvendo as suas emoções, que não vai guardando tudo no caminhãozinho e depois tem um câncer de próstata? Tá? Então você tem que pensar no depois, não no que é bom agora. Agora é bom você falar, vai já pro teu quarto, que você sabe que tá o celular, o tablet, o computador lá, né? Ou aquilo é bom pro momento. Ele foi lá para dar trabalho. Mas e depois? Né? Quando ele não teve o teu apoio, a tua palavra, o teu ensinamento, ele não vai saber depois lidar com as emoções. E isso daí vai sobrecarregando e somatizando, tá? Tem uma outra coisa assim que eu marquei aqui para falar para vocês que eu quero colocar nesse contexto, tá? O doente tem que tomar as rédeas do problema, da sua doença, tá? Então, se o cara tá deprimido, ele tem que reconhecer, eu estou deprimido, eu vou procurar ajuda, né? Eu vou num profissional, eu não vou pro boteco. Se ele está com câncer, ele tem que agir como um adulto, saber o que está acontecendo emocionalmente com ele, saber que foi porque ele perdeu a vitalidade, a força vital, a força de fazer as coisas acontecerem, a frustração dele de ser homem está muito grande. Então ele tem que analisar tudo isso e tomar as rédeas da situação. O que acontece muito, mas muito mesmo aqui no consultório? Chega o paciente e vem acompanhado da esposa ou vem acompanhado da filha. O filho é mais raro que faça isso, mas a esposa e a filha, ela vem e eu pergunto assim: oi, seu Antônio, como é que o senhor tá hoje? E a filha fala: hoje ele não tá bem não, hoje ele não comeu nada. Seu Antônio, precisa comer, né? Saco vazio não para em pé, hein, seu Antônio? Então precisa comer, mas que esteja sem apetite. Tá conseguindo ir no banheiro certinho, seu Antônio? A filha: não, ele não vai no banheiro, faz 4 dias que ele não faz cocô. E o xixi dele, Jô, você nem sabe. Olha, é uns pinguinhos só. O cara entra mudo e sai calado, se eu deixar, porque eu não deixo. Aí eu falo, ele vai falar. Eu falo, calma, ele vai falar. Aí eu pergunto. E geralmente eu tenho que interferir nisso umas 2, 3, 4 vezes, tá? Porque quem fala é o acompanhante. Então, primeira coisa para sarar: oi, Edson, boa noite. Oi, Eliane, boa noite. A primeira coisa que o cara que tá doente tem que fazer é tomar rédeas da sua vida, da sua doença, tá? Então, ele não pode entregar isso para alguém. A doença é dele, ele tem que resolver, ele tem que tomar as rédeas. Tá conseguindo falar? Então fala. Tá conseguindo andar? Então anda. Tá conseguindo ir ao banheiro? Não chama o papagaio, né? Papagaio é aquele negócio que colocam lá para fazer xixi sem levantar, tá? Então, tem que continuar com as rédeas da vida. E nesse momento, lembra que eu falei lá da mulher que toma conta e que acaba fazendo a função
e deixando o homem na incapacidade, então nesse momento, mulheres, tem que tomar muito cuidado para não fazer isso, porque senão você pega aquela doença para si, você vai, o cara vai se sentir com vantagens em ter doente, isso é inconsciente, tá? Com vantagens de estar doente, aquela doença vai começar a servir para alguma coisa, e aí quem vai sarar? Entendeu? Então, se a pessoa precisa da doença, seja por qual motivo for, a doença não vai embora. Então, se a pessoa, a família, está vivendo em função do homem, como se ele tivesse se tornado um bebê, quando nasce um bebê, a gente não fica tudo em função daquele bebezinho no berço, né? Então, tem paciente com câncer de próstata que ele se torna aquele bebezinho. Daí ele já, pela medicina convencional, ele já tomou inibidor de hormônio, né? Então, ele já tá com a testosterona dele lá de um bebezinho. E aí a família colabora. Cadê a força vital? Vital, vida, vai sarar? Vai sobreviver? Gente, sinto muito, não vai. Então, se não recuperar a força vital, se não tomar as rédeas da sua doença, cara, sinto muito, não vai sarar, tá? E outra coisa assim da dinâmica familiar, que é bem interessante, é que às vezes a doença nem é sua. Então, do mesmo tempo em que você coloca a família inteira na tua doença, então, você tá doente, a tua mulher vive em função de você, ela pesquisa, ela que achou a fosfetanolamina, ela que leva os exames no médico, às vezes você nem vai, ela que leva, e ela controla o que você come. Agora ela não deixa mais você comer açúcar, é ela que não deixa, não é você que não come porque você sabe que faz mal. E dessa forma você a família traz uma outra pessoa para a tua doença. Então você vai dar a tua doença para aquela pessoa carregar. E aí o que acontece? Quando você dá o teu problema para outra pessoa resolver, você não se resolve. E aí não tem cura. Então, você precisa tomar as rédeas da sua doença. Oi, Roberto, seja bem-vindo. O Roberto chegou atrasado, hein, Roberto? Você tinha falado para mim que você ia ver a live desde o começo. Tá, então quando acontece isso de a pessoa entregar a doença para outro cuidar, fica um sistema que não tem como ser resolvido. Essa dinâmica é ruim e é perigosa, tá? Não tem cura daí. E da mesma forma, às vezes a doença não é do cara, aquela doença não é sua, tá? Ele tá honrando, ele tá se colocando no lugar da outra pessoa. Deixa que eu faço isso, né? Então, principalmente quem tem caráter rígido, ele tem assim, não, então tem que ser feito, eu vou e faço. Então, alguém tem que ficar doente aqui nesse sistema, então deixa que eu fico, tá? Então, ó que interessante, né? E não é assim, a outra pessoa vai sarar porque entregou. Oi, Jane, vai ficar salva assim. A pessoa sarou porque entregou a doença para outra. Não, as duas vão adoecer, tá? Porque não é que alguém tenha o poder de tirar a doença e trazer para si, entende? Mas ela tem o poder de adoecer pelo outro, tá? Então, olha que interessante. A minha cunhada, ela teve um câncer. Ela teve um câncer, não, ela tem câncer, ela teve um tumor, né? Câncer é doença crônica. Ela teve um tumor muito raro, muito grave e muito invasivo. E ela conseguiu a remissão desse câncer. Uma coisa assim que ninguém colocava muita fé. A gente estava assim, esperando o pior acontecer. E ela teve a remissão de um câncer assim que é muito raro a pessoa sarar. E milagrosamente, né? Através de um monte de tratamento e tal, ela teve remissão. Aí agora, há um mês atrás, a mãe dela passou mal e eles levaram para o hospital. E ela estava com uma trombose
tratando a trombose, e a enfermeira foi ajudar ela e tocou embaixo do braço dela para erguer ela e sentiu que tinha alguma coisa errada. E aí lá no hospital eles acharam nas axilas dela um tumor desse tamanho, que começou a aparecer exatamente quando a minha cunhada começou a sarar. O que essa mãe fez? Olha, gente, pelo amor de Deus, o que é amor materno? O que o inconsciente dessa mãe fez? Deixa comigo, eu vou resolver isso. E durante todo o processo de tratamento da minha cunhada, ela falava assim, você não tem câncer, Silvana. Você não está doente. Você não tem isso. Ela falava isso. E a gente falava assim, nossa, dona Érica tá em negação. E por quê? Porque ela tomou para ela. Então, esse sistema tem que ter um câncer, então daqui que eu tenho. Né? E ela faleceu agora, né, há pouquinho tempo. E eu acho assim, ela morreu de quê? De amor materno. Ela pegou a doença da filha para ela. Adianta isso? Isso vai garantir a saúde da minha cunhada? Óbvio que não. Mas no inconsciente dela, ela trouxe isso, tá? Bem interessante. Então, pergunta para você, essa doença é sua? Essa doença é de alguém excluído? Essa doença é do sistema? Tá? Ó, tem uma história bem interessante. Ó, tinha um bisavô, tá? Preste bem atenção, assim, que o negócio assim vai e volta, mas é bem interessante, tá? Lá na década de 20, de 30, ele herdou uma loja de móveis, tá? Que depois se tornou famosa aqui no Paraná. E ele deu continuidade e tal. Não, minto. Ele não herdou, ele fundou, tá? E tava no auge, foi bem significativo, assim, um sucesso e tal. Era muito chique na época ter aquele tipo de móvel, tal, tá? E aí o pai do meu paciente e o tio do meu paciente faliram o negócio da família, tá? Eles venderam a marca, venderam para patrimônio lá na década de 40, parece, e esses dois, depois que eles venderam, eles foram negociando durante toda a vida deles pequenos negócios, tá? Então eles abriam uma fábrica, abriam outra coisa completamente de ramo diferente, tal, e eles não foram tendo sucesso. O pai do meu paciente, quando foi lá no plano Collor, acabou perdendo tudo que tinha. Então, o meu paciente estudava em escola de Curitiba, fazia natação, inglês, né? Tinha, assim, um nível social bom, né? Porque o pai tinha conseguido se fazer, ao contrário do tio e do vô, né? E quando chegou lá, eles perderam tudo, tá? O tempo passou, tal, ninguém teve câncer de próstata aí, né? E hoje, esse meu paciente é super novo, ele tem 53 anos. E ele é bem sucedido financeiramente, ele conseguiu se colocar de novo no mercado de imóveis, tá? Ele é um cara bem sucedido, tá? Tem uma vida confortável, nunca fumou, não bebe, é evangélico, tem uma vida boa, viaja, os filhos estão encaminhados, a esposa dele é linda, tem a minha idade, mas parece que tem 30 anos. Então, assim, tá tudo correto, parece ter tudo para dar certo. E com 53 anos, ele está com câncer de próstata, tá? Sem eu saber dessa história toda, eu fui constelar ele, que a gente faz a constelação da doença quando a pessoa vem aqui no consultório. Então, a gente pega bonequinhos, né, que vão simbolizar o sistema, que vão simbolizar o que aconteceu na vida da pessoa, enfim. A gente faz ali uma constelação. E eu fui constelar a doença. E o que ele me mostrou, colocando os elementos, sem eu saber dessa história, tá? Ele colocou que o câncer de próstata é do pai e do tio que morreram sem nunca ter conseguido se recolocar no mercado. Então,
a função de fazer acontecer acabou com o Bisa, né? O Bisa fez a função masculina, fez o negócio acontecer, criou a empresa, tal. O vô deu uma queda, o tio e o pai acabaram perdendo tudo lá no plano Collor. E a grande pergunta disso né? Você consegue enxergar essa dinâmica de acontecimentos na vida desse meu paciente? Por que aparentemente a teoria da Jo de que é uma falência, o câncer de próstata é uma falência da energia vital masculina, aonde que entra, onde é que se encaixa, onde é que explica, tá? Então, depois de conhecer a história, eu descobri que, sim, ele estava somatizando a queda de função vital, função masculina dos antepassados. E não a dele, que é um homem de sucesso. Entendeu? Então, ele somatizou a vivência dinâmica que o tio e o pai trouxeram, ou lá atrás, quando o vô, né, teve problemas financeiros, o vô teve uma disfunção, uma queda do sistema imunológico, uma disfunção mitocondrial que adoeceu geneticamente essa família. Entendeu? Então, de qualquer forma, essa doença não é dele. E está na responsabilidade dele, agora, entregar a doença ao seu devido dono, né, lá aos antepassados, se resolver emocionalmente, achar uma forma de honrar os seus antecedentes, né, porque inclusive ele conseguiu se colocar no mercado que o vô tinha, que o Bisa tinha, né, então ele conseguiu, ele resgatou, ele honrou essa família entrando para o mesmo ramo e dando certo. Mas ele está honrando também os seus antepassados. Isso ele me mostrou no campo, nos bonequinhos que ele colocou, de que essa doença era dos antepassados. E depois que ele fez essa colocação, é que ele me contou toda a história. Ele não entendia de terapia de constelação, então não foi uma coisa assim, não, ele forçou isso para dizer que é uma honra aos antepassados essa doença prostática dele. Não, ele não sabia, ele não entendia, tá? Então é bem interessante que essa dinâmica começou lá com o bisavô e ele viveu as consequências de duas falências. Ele se levantou no mesmo ramo e tal, mas a função masculina, a energia vital de fazer as coisas acontecerem, ele trouxe, né? Então, não tinha uma causa aparentemente genética, nem epigenética e nem emoções desencadeantes desse tipo de câncer na vida dele. Mas ele está com câncer, porque ele está vivendo essa balela, essa baixaria, né, que começou lá atrás, tá? Então, descobrir da onde veio a doença, de onde veio o câncer, é indispensável para a tua cura. Então, a pessoa pensa, né, então, de que trauma, o que aconteceu lá 3, 4 anos antes de eu ter essa doença? Você vai achar alguma coisa, tá? Porque o sistema imunológico precisa de um fator emocional para desencadear o câncer. E como que foi a minha infância? Como que eu sou como homem? Eu estou satisfeito com aquilo que eu produzi enquanto energia vital? Meus filhos, meus netos, meu trabalho, meu lar, aquilo que eu construí, eu estou satisfeito com a minha energia vital? Não. Onde eu perdi isso? Então vai procurar isso, porque senão, cara, não tem cura. Deixa eu ler ali que tem uma pergunta da Kátia. Meu pai está hospitalizado desde 22/10 com câncer de próstata. Os médicos disseram que não podem fazer nada. A senhora tem alguma dica do que podemos fazer? Então, se vocês conseguirem dentro do hospital entrar com uma suplementação,
com a fosfetalonamina, procura aí um consultor da NutriHair, tem até alguns que estão aí na live, para você ver se você consegue. Geralmente, quando tá nessa situação de que o médico diz que não tem mais nada a fazer, eles deixam entrar a suplementação sem problema nenhum, tá? Então, dá para entrar aí com o fosfo e com algo para dar, eu não sei que situação que tá, mas pelo menos uma melhor qualidade de vida. Então, a gente já viu aí coisas acontecerem assim de uma forma extraordinária, né? De entrar com a suplementação e a pessoa ter alta e viver depois ali uma sobrevida muito boa, de boa qualidade, mas não tem promessa, não é assim uma coisa, eu não sei a situação, tá? Mas depois você me chama no WhatsApp, eu dei o contato no começo da live, vou dar no final de novo, pra gente conversar, ver o que a gente pode fazer aí pelo pai, tá bom? Tá. Então, assim, ó, acordar para a vida, ver da onde que veio essa dinâmica, essa doença, tá? Então, eu vou até colocar aí uma dinâmica na descrição do vídeo para que o homem que queira fazer possa fazer isso, para fazer como que eu vou dizer assim, aprender uma forma de honrar os seus ancestrais sem se colocar em situações difíceis. Então, o pai bebia, o vô bebia, eu vou beber também, entendeu? Então, o inconsciente acaba fazendo isso, tá? Então, tomar cuidado também de ver por que você precisa dessa doença, se ela tá te trazendo vantagens. Vantagem doença. Cara, toda doença traz vantagem. Procura aí que você vai achar que realmente essa doença te traz vantagem. Essas vantagens compensam a dor que você sente, o desânimo, o cansaço e tudo que tá passando, e que saco ter que ir no hospital, e que saco ter que ir na Jo, e compensa o que você tá lucrando. Então, pensa como adulto, olha para tua criança e vê esse comportamento de estar doente é um comportamento mental. Esse comportamento mental, essa arte que eu tô fazendo, né? Não briguem comigo, mas para vocês entenderem, me traz quais vantagens? Isso compensa? Então, olha para tua criança e resolve, e age daí como adulto. Fala, não, cara, tu não pode tirar vantagem dessa doença. Então, você não pode mandar tua mulher tomar no cu porque você tá doente e achar que ela tem que te desculpar por isso. Então, você acha uma vantagem. Então, você pode tripudiar em cima do outro porque você está doente e o outro vai te perdoar. Então, já é uma vantagem, entendeu? Nossa, a minha mulher, ela nunca mais foi ver a mãe dela depois que eu tô doente. É uma vantagem, você não gosta da sogra, tá? Então, vê qual é o teu comportamento infantil que tá impedindo, tá? Então, cuidado também com uma coisa que se chama morrose. O que é isso? É inventar uma doença, tá? Então, a pessoa às vezes ela fica usando algum sintoma como desculpa. Então, vamos supor assim, o cara tá com o saco cheio daquela mulher chata para cacete, que só reclama o dia inteiro, ele não tem uma amante, mas ele não quer fazer sexo com a mulher porque a mulher é uma pentelha. E aí, ele faz o quê? Ele fala assim, olha, não sei o que tá acontecendo comigo, mas eu tô sentindo uma dor na minha bacia. Então não vamos transar hoje porque eu tô com essa dor na minha bacia. Aí passa lá uma semana, a mulher até meio preocupada, tal, mas ela, né, é uma pentelha, é uma chata. E aí ela procura ele para fazer sexo. E aí ele fala, ai não tô afim, eu tô com dor, não sei o que tá acontecendo comigo, até meu xixi tá pingando, tô tendo ereção, cara, não sei o que tá acontecendo. E tudo isso daí é mentira, ele tá até se masturbando lá sozinho e tal, e ele vai criando essa situação e acaba entrando num processo que chama morrose, que é a invenção. Geralmente não é uma coisa racional, não é uma coisa que a pessoa queria, mas ela cria essa doença, tá? E tem morrose por procuração, que é pior ainda, que é assim, ó, para vocês terem uma noção. Então,
a mãe vai toda hora lá e pega na testinha da criança e fala assim, meu Deus, ele tá com febre. A criança não tá, ele tá com febre. Meu Deus, ele não tá andando direito, acho que ele tá com dor na perna. Nossa, essa criança é tão pálida, essa criança tá pálida. Nossa, essa criança tá pálida. Leva no médico. Doutor, ó, vamos fazer um hemograma aí, porque ele tá muito pálido e ele tem dor na perna e ele tem febre todo dia. O médico faz o exame. Não, seu filho não tem nada. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ela leva em outro médico e fala a mesma coisa. E ela tem certeza de que tem alguma coisa errada. Aí 2 anos depois, essa criança aparece com leucemia. Por quê? É um processo de Murhausen por procuração. A mãe criou a doença de uma forma inconsciente na criança. Fogo, né, gente? Então, é interessante isso. Então, tomar cuidado também com todas as vantagens que a doença traz. Desculpas, vantagens, quando a doença nos inocenta. Então, assumir as suas culpas, tá? Então, a doença, a gente tem assim, né? Então, Deus entregou, tá na Bíblia isso, inclusive assim, né? Não deve ser essa interpretação não, tem alguma coisa errada. Entregou o corpo para tormento, para a salvação da alma. Não lembro onde é que tá, mas tá escrito mais ou menos assim. Então, assim, o sofrimento, a gente tem no nosso inconsciente que o sofrimento, ele expurga os nossos pecados, tá? Então, ó que interessante aqui, ó, nós estamos passando super do tempo, mas, né, eu tratei uma família que era o seguinte, eram algumas irmãs, até contei já isso numa certa live, algumas irmãs e elas eram abusadas sexualmente pelo pai, uma não sabia da outra e eu sabia de tudo. E esse pai ficou com Alzheimer. E durante o período que ele estava ruim, que uma das filhas estava tratando ele falava, olha como eu fui sempre um bom pai, eu tenho tantas filhas meninas e eu sempre respeitei todo mundo. Então, ele criou o Alzheimer, e era verdade, ele estava realmente com Alzheimer, provado por exame de imagem. Ele criou o Alzheimer para expurgar o pecado, que aí ele esqueceu tudo que ele fez e pronto, né? Então, isso acontece muito de criar uma doença para dominar a situação, para expurgar o que fez de errado, para controlar alguém, principalmente para quem tem traço de caráter psicopata. Traço de caráter psicopata não tem nada a ver com personalidade ou com a patologia, que tem o mesmo nome, tá? Então, quando a micelização, a capa da parte nervosa, da coluna tal, foi formada na idade mais ou menos de 4 anos, 3,5, que a criança é engraçadinha e quando ela faz coisas, ela ganha alguma vantagem. Então, por exemplo, eu faço um vídeo engraçadinho e daí todo mundo fica me elogiando, né? Aí miceliza ali no traço de caráter psicopata. Então, o psicopata, ele tem esse traço de querer controlar, de querer dominar as coisas. E aí, a doença é um excelente subterfúgio para o traço de caráter psicopata, tá? Então, às vezes, aquele senhor bonzinho, frágilzinho, que aparece aqui no consultório, eu já vou analisar o traço de caráter e descubro que o cara é psicopata, não uma doença psicopata, traço de caráter psicopata. E aí, ele tenta dar nota em mim, porque ele é uma pessoa que tem como o seu dom a manipulação. Então, a vida inteira ele manipulou. Quando ele viu que ele estava obsoleto, que ele estava com problema de, como que eu vou falar, perdendo o controle de alguma situação, ele recupera isso através da doença, entendeu? Então, ele vai controlar a família, ele já não consegue mais controlar pela autoridade, pela voz, pelo controle financeiro, então ele controla através da doença,
tá? Então, cuida disso, gente, cuida disso, homem, tá? Porque assim, a sombra não revelada vira destino. Se você tampa o sol com a peneira, isso aí é yang, tá? O concorrente, não, né? O contemporâneo Freud, né? Ele disse que a sombra não revelada vira destino. Se você tampa o sol com a peneira e não mostra a tua sombra, né? Teu lado ruim, teu lado pecado, teu lado infantil, teu lado doente, você está traçando um destino de acordo com a tua sombra, tá? Então, analisa você, olha você, põe na consciência as tuas sombras, os teus demônios, os teus erros, as tuas dores, os teus traumas, as tuas angústias, tá? Tem a doença saudável, doença saudável, e tem a doença doentia. Estranho falar isso, né? Eu vi ontem numa aula do Dr. Fernando, meu prof, e eu fiquei pensando muito nisso, que tem a doença saudável e a doença doentia. É estranho, mas você vai pensar nisso, porque eu fiquei pensando muito nisso, tá? A doença saudável, ela vem para curar uma dor maior. E a doença doentia vem para causar um mal ainda maior. Sabe quem vai pôr a doença na categoria certa de doença saudável? Sabe quem? Sabe quem? Isso mesmo, tu. Você mesmo, o dono da doença. Se a doença é sua, conforme a gente conversou, você vai resolver. Se ela não é sua, entrega pro dono. Entendeu? Através de dinâmicas. Se você desligar agora essa live. O Roberto foi embora, mas não, o Roberto, eu sei por que ele foi embora, tá? Não é porque ele tá me odiando já. Desligar dessa live e me odiar para sempre é uma alternativa tua. Então você pode desligar essa live e me odiar para sempre. Você pode querer se resolver, ou você pode usar a tríade maldita que a gente chama dentro da terapia sistêmica, que é historinhas, justificativas e explicações. Ah, Ju, mas você tá errada, não é nada disso, tudo que você falou, não é bem assim, não é comigo. Tríade maldita. Historinhas, justificativas e explicações. Fica à vontade, a vida é tua, tá? Mas, assim, você pode também querer resolver, tá? Se você precisar de ajuda para se encontrar nesse contexto todo e você não conseguir se achar sozinho, procura um profissional, tá? Eu tô aqui, tá? Meu contato é 41995933223 e eu quero deixar o seguinte finalizador aqui. Não existe desver. Então, agora eu te falei um monte de coisa que por mais que você queira usar da